Então, eu vou apresentar, né, a minha convidada. Ela tem formação em graduação pela UFSC, especialista em ortodontia pela, estou lendo aqui, Porto Alegre. Tem aperfeiçoamento em DTM e dor, orofacial em Maringá. Fez capacitação do sono, Instituto do Sono, e é certificada pela ABS em 2000, e a BROS 2021. E atualmente ela é membro do Conselho de CRO, Conselho de Ética, e acho que é isso, né, Ana? Tem mais alguma coisa que eu esqueci? É isso aí. Então, eu vou apresentar o Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Nada. Então, o Rodrigo é formado em 2012, tem capacitação em odontologia do sono pelo Instituto do Sono em 2013 e fez especialização em disfunção temporomandibular e dor orofacial em 2018. Uhum. Então, essa live a gente está fazendo em função da Semana do Sono, promovida pela ABS, Sim. né? Sempre em março, sempre englobando o dia 17 de março, que é o Dia Mundial do Sono. Uhum. E no Brasil, a Semana do Sono tem várias atividades. Santa Catarina está participando com várias cidades, com muitas atividades, tanto online quanto presenciais. Uhum. E sabemos que os distúrbios de sono eles são muito frequentes, em torno de 1 a cada 3 pessoas na população geral tem algum distúrbio do sono, e a odontologia do sono entra também no tratamento. E Uhum. muitos desses distúrbios, a maioria desses distúrbios de sono não são diagnosticados. Então, Rodrigo, como é que o cirurgião dentista pode auxiliar, né, no diagnóstico desses? O que o cirurgião dentista pode fazer para triar pacientes que tenham problemas de distúrbio do sono? Primeiro, na amnese, o cirurgião dentista clínico, ele pode perguntar para o paciente se ele dorme bem, se ele acorda descansado, se e pegar uns dados clínicos também. Também ele pode fazer um questionário rápido, né? E os dados clínicos ele pode perceber se perguntar se o paciente ronca, né? Se a esposa escuta uma apneia, se ela vê, presencia essa apneia. Os dados clínicos também se tem uma pressão alta, algo associado que pode contribuir, obesidade, né? Então, esses distúrbios, o clínico ele pode ver e encaminhar para um especialista médico, né, para tratar. Ele tem que ver, ele tem a capacidade de perceber um provável distúrbio e tratar, né? E agora até já perdi a minha perguntinha que eu ia fazer. E na ortodontia, Ana, tem algum tratamento de orto que pode fazer para contribuir na prevenção de crianças e adolescentes? Então, o ortodontista e o odontopediatra têm o contato com a criança desde cedo e tem na mão um diagnóstico dos problemas respiratórios, que tudo começa na infância, geralmente, né? E esses Uhum. problemas podem ser vistos pelo ortodontista, e que quando tem um diagnóstico de algum problema respiratório, deve sempre consultar, pedir uma avaliação médica de um otorrino, né? E o otorrino geralmente institui o tratamento, e o ortodontista atua nas expansões rápidas da maxila, né? Melhorando as vias aéreas, nos tratamentos de protração da mandíbula, nos casos de hipodesenvolvimento da mandíbula no sentido anterior. Então, todos esses tratamentos preventivos auxiliam a criança para não ser um apneico no futuro. Uhum. Então, Rodrigo, a contribuição da ortodontia nos distúrbios do sono, como acontece no caso do dentista capacitado, aonde que ele entra no tratamento dos distúrbios do sono? O dentista clínico ele avalia, né? E o dentista capacitado ele
ele realiza o tratamento por meio de aparelhos intraorais, né, em pacientes com apneia leve e moderada, né, e também as cirurgias ortognáticas de avanço mandibular. Então, eu queria perguntar para a Ana, e também esqueci de falar, o tratamento com aparelho intraoral, na literatura, ele é mais aceito para esses tratamentos de apneia leve e moderada. Eu queria perguntar, a cirurgia ortognática, se é isso que eu ia... Aonde entra a cirurgia A ortognática? ortognática, ela é considerada um tratamento definitivo para apneia do sono? Então, é um tratamento que tem muito sucesso para casos graves, né? Mas tem que receber uma indicação para isso. Uhum. Então, é um tratamento que é considerado mais a longo prazo, porque, por exemplo, quando você chega para um paciente jovem que tem uma apneia severa, ele vai perguntar, eu vou ter que usar aparelho a vida inteira, ou CPAP, ou aparelho intraoral? Sim. Então, existe algum tratamento que me tira do CPAP ou tira do aparelho intraoral? Sim, aí se ele tem um perfil adequado com retrusão maxila e mandíbula, a cirurgia favorece muito esses pacientes, pode ser uma cirurgia de benefício antecipado, inclusive, né? Tem que ser avaliado isso, ou seja, que faz primeiro a cirurgia e depois o tratamento ortodôntico, ou uma cirurgia, enquanto faz o preparo, usa um CPAP e depois do preparo ortodôntico faz a cirurgia. E as cirurgias que mais são eficientes são as cirurgias de avanço de maxila, de mandíbula e as de expansão de maxila assistidas cirurgicamente. São as cirurgias que têm, a longo prazo, um efeito maior nas apneias mais severas. Uhum. Rodrigo, tem alguma relação de DTM, dor orofacial, com sono? Sim, hoje em dia é bem estabelecida essa relação. O paciente que dorme mal, ele tem os níveis, os neurotransmissores, né, eles acabam diminuindo essa produção dos neurotransmissores da dor e acaba inibindo com a má qualidade de sono. Então, os pacientes que têm uma má qualidade de sono, eles têm uma tendência maior a ter dor, né? E os pacientes com dor, eles acabam com dor, eles têm Dormem muita... mal. Dormem mal. Isso. Por causa da insônia, né? Acaba gerando essa insônia. E, então, para um tratamento de bruxismo, por exemplo, com placas, às vezes a gente tem que ter ter esse olhar que o paciente pode estar com distúrbio do sono, e se a gente colocar uma placa de bruxismo, acaba podendo piorar a apneia. Então tem que ter essa visão para a gente não cometer essa falha e acabar não melhorando só pouca coisa, mas não o suficiente, né? Tá? E o bruxismo está bem relacionado à apneia, né? Quanto maior a apneia, maior o índice de bruxismo, né? E existem alguns efeitos colaterais, Ana, do aparelho intraoral a curto, médio e longo prazo? Então, justamente a indicação do Guideline de 2015 indica os aparelhos intraorais para apneia leve e moderada e, nos casos de apneia severa, alternativa ao CPAP. Uhum. Porém, indica-se que seja feito com dentistas capacitados, porque esses aparelhos geralmente trazem alguns efeitos a curto prazo, salivação excessiva ou xerostomia, que já são esperados, né? Podem trazer desconfortos musculares, desconfortos na ATM, que podem ser transitórios, né?
mas existem alguns efeitos a longo prazo que podem causar movimentações dentárias pela força resultante do aparelho. Nesses casos, o dentista tem que saber esses efeitos e tem que saber o que pode ser feito antes do tratamento, durante o desenho do aparelho, na escolha do aparelho, para que minimize esses efeitos colaterais, né? E quando surgem esses efeitos, o que ele pode fazer, né? Inclusive, é muito importante que seja feito um esclarecimento do paciente sobre o que pode acontecer, que seja feito um termo de consentimento livre, esclarecido, bem detalhado, falando de todos os efeitos que podem acontecer e como dando todo o acesso para o paciente reportar esses efeitos para que o dentista tome as providências cabíveis, né, para cada caso. Isso. Eu acho que o nosso tempo já deve estar terminando, né? Não sei se eles vão nos dar mais tempo, Rodrigo, ou a gente deixa para o pessoal fazer as perguntas como é que... Pois é, não recebi nenhuma informação. Podemos só concluir ali, né? A última pergunta, talvez. Em relação aos efeitos na ATM, na musculatura, se quiser detalhar alguma coisa, Rodrigo, que é mais a tua área. Sim, na musculatura, principalmente, quando a gente coloca o aparelho e começa a ativação, é como, comparando assim, é como fosse uma academia. Algo diferente na boca, o paciente vai apertar, vai pressionar um pouco mais, pode dar problema, dores musculares, né? As dores musculares são mais transitórias, mais fáceis de diagnosticar, de prever. Mas se for, ela falou até 6h15 a gente pode ficar. Isso, ótimo. Então, os problemas na ATM, se o paciente, a gente não consegue prever, né, que alguns sintomas, alguns problemas como uma degeneração articular, às vezes é assintomática. Então, a gente pode começar uma ativação e pode começar esse processo. Até gerar os sintomas, o dentista capacitado tem essa percepção maior desses sintomas, né, que podem ocorrer, e essa degeneração a gente pode acompanhar, mas pode ser uma contraindicação do aparelho, né? Pode gerar um fator limitante e a gente tem que ter o dentista clínico, até o capacitado, que não foi especialista, deve recorrer ao, né, gerando esse problema, deve recorrer parar o tratamento, né, e encaminhar para um colega especialista, né, para ele dar continuidade, assim como fosse um problema ortodôntico, né? A gente tem que ter isso explicado para o paciente, que é um problema que difícil de prever, a gente às vezes nem pedindo exames, mas durante o tratamento pode ocorrer essa limitação, a gente não consegue avançar o tanto que conseguiria, talvez não conseguir até cessar uma apneia ou diminuir, mas não cessar o ronco, talvez, e aí acaba gerando isso, gerando esse fator limitante. Então é importante o dentista ele sempre encaminhar de acordo com esses problemas, né? Ter humildade e fazer, né? Saber enxergar esses problemas, né? Que nem... Também, talvez, só complementando, talvez, Rodrigo, fazer uma boa ficha de anamnese nesses Isso, pacientes em anamnese. relação se já teve algum sintoma na ATM ou dor muscular, um paciente que já é mais propício a ter esse tipo de... Porque a gente sabe que essas doenças, elas vêm e vão, né? Sim, os problemas de ATM geralmente são crônicos, né? E aquele paciente pode entrar uma fase aguda da DTM dele durante o nosso tratamento.
Não foi exatamente o nosso aparelho que causou, isso, mas possivelmente ele já tinha claro. uma predisposição a isso, Uhum, e isso é muito importante, então, há alguns exames prévios, saber o que pedir e saber o que perguntar também para o paciente, né? uhum, isso. Então, por isso a importância de ter formação na área, né? É. É, por isso, E a gente encaminhar sempre para um tratamento multi, né? Começar multidisciplinar ou multiprofissional, né? Para não precisar fazer tanto avanço, uma terapia posicional, fono, tudo junto, né? Faz bastante diferença, né? E pode. é isso que a gente tem que abordar. A apneia é uma doença que envolve muitos aspectos, Sim, cardiovascular, os aspectos metabólicos, a questão psiquiátrica, sim, e porque o sono interfere em tudo, né? sim, Então, o dentista, a gente considera que sempre deve ser envolvido o médico. Então, quando sim. na suspeita da apneia obstrutiva, a gente encaminha o médico, o exame que diagnostica, que é a polissonografia, né? Uhum, Geralmente é o médico que direciona, e aí a gente entra com o tratamento, mas sempre de mão dada com outros profissionais, como você falou, né? sim, Geralmente a gente pede o auxílio da fono, né, em alguns sim, casos. Muitas vezes o paciente tem que emagrecer, precisa de uma sim. dieta, Uhum, precisa exercício físico, enfim. uhum. Tudo interfere no sono e o sono interfere em tudo, né? É, verdade. Hoje em dia está bem interligado a tudo. E a odontologia, tá, cada vez mais a gente está vendo que está super em relação ao bruxismo, em relação a vários, né, desgastes e apertamentos bem relacionado a isso. É o que a gente, até contribuindo, existe um estudo que é feito em São Paulo a cada 10 anos, né? Sim. Que é o Episono, que é um Uhum. estudo brasileiro, que eu acho bem importante sempre falar, que o Sim. Brasil é muito, contribui muito com os estudos para o mundo Uhum. inteiro, né? O Brasil acho que é o país que mais publica sobre sono, Isso. e esses números vêm aumentando, né? Uhum. O número de pessoas com distúrbio de sono vem aumentando, e hoje a gente tem uma percentagem de 1/3 da população geral tem algum distúrbio de sono, e Uhum. quando chega na idade de 50 anos já fica 1 para 2. Uhum. Então, e depois dos 60 anos nós temos em torno de 60% das pessoas Aumenta. têm algum distúrbio de sono. Sim. E 80% desses pacientes não fazem nenhum tratamento, não tem diagnóstico, Uhum. não tem tratamento. Então, o dentista recebe o paciente com muita frequência no consultório, então ele tem que fazer esse alerta no paciente, fazer essas perguntas, fazer essa Uhum. triagem e principalmente, né, poder tratar os distúrbios já na infância é uma Ideal. oportunidade de ouro, né? Uhum. Que o dentista tem, o odontopediatra, o ortodontista, né, de fazer esse olhar, né, da respiração da criança, fazer essas perguntas. Inclusive, os problemas de sono na infância têm muita confusão com TDAH, né, e às vezes a criança vai para um tratamento de déficit de atenção e hiperatividade e essa criança, na verdade, não está dormindo adequadamente. E um Uhum. dos sintomas diurnos da criança que tem privação de sono são sintomas de hiperatividade, de irritação, Sim. aquela criança que não consegue se concentrar na escola, ela tem dificuldade de aprender, e o Uhum. pai e a mãe às vezes pensam que ela é uma criança hiperativa e começam a entrar com
né? Às vezes o profissional não tem esse olhar, né, de ver o sono e pode até começar com uma medicação que não é muito adequada, que não é adequada. Primeiro arruma o sono e depois, né? Isso. E cada vez mais as crianças têm acesso a telas muito cedo e tem problemas de sono por causa disso, né? E tem precisa receber esse diagnóstico, né? Sim. Tanto criança como adultos. A gente vê bastante, talvez, adultos sendo encaminhados para o psiquiatra, falta de atenção, concentração, também esses problemas que a doutora falou. E às vezes é o sono que está desregulado mesmo. Então, Exatamente. e vamos chamar todo mundo para assistir a Semana do Sono aí, as palestras, as lives, né? Ficar todo mundo por dentro, que a programação está bem boa em Santa Catarina aqui. Tá a maior programação que a gente conseguiu. E então acho que é bastante a participação de todos e cada vez mais a gente está conseguindo mais profissionais dentistas, né, para nossa área, e todas as áreas estão aderindo a, a, ao sono, né, que é bem importante essa abordagem. Então, é isso que ia dizer. O Rodrigo é vice-presidente da Absono na regional aqui do nosso estado. Ele é muito atuante e Santa Catarina parece que é um dos estados que tem mais ações no país. Exatamente. Isso. Então, assim, eu fico muito feliz. É uma área apaixonante para quem começa a estudar, porque justamente quem não dorme bem, não vive bem, né? O sono é essencial para a saúde, esse é o lema. E o sono influencia na produção de hormônios, no crescimento, no desempenho cognitivo, no aprendizado, na memória, na prevenção das doenças cardiovasculares, enfim. E o dentista tem uma participação muito importante no tratamento, porque justamente o arsenal de instrumentos para tratar a apneia, muitas vezes o paciente não aceita o CPAP ou não aceita a cirurgia. E aí a gente entra com o nosso tratamento e tem uma melhora significativa. Tanto, né, nas apneias leves, moderadas, no ronco, e em alguns casos até na apneia severa a gente consegue levar para índices normais, né? Cada caso tem que ser visto individualmente. Isso. Acho que era isso. As perguntas eu acho que a gente responde depois, né? E eu quero agradecer a Ana por essa colaboração, essa live, e que venha muitas ações aí em Santa Catarina para a gente colaborar. Eu é que agradeço, né? E eu quero chamar atenção para os dentistas para olhar mais sobre os sintomas de sono, se inteirar mais sobre isso e perguntar mais para os pacientes, encaminhar mais e estudar mais sobre o assunto. Isso. Obrigado, então. Obrigada. Valeu. Boa semana para vocês. Obrigada. Tchau. Acompanhe a Semana do Sono. Isso.